aumenta a população do planeta, mais aumentam os casos de solidão. Né? A minha introdução vai abordar exatamente isso. Tem gente que me conhece, tem gente que me conhece. Quem me conhece sabe que eu falo de temas provocativos, mas de forma amorosa. Quem não conhece é a mesma coisa. Né? E um aspecto das minhas palestras, eu vou ficar satisfeito se vocês acordarem querendo me matar amanhã. Significa que a provocação veio. E aonde vem provocação, segundo o próprio Emmanuel, a gente evolui. Quando a gente fica no marasmo, naquela apatia, a evolução... Outra coisa é agradecer os corajosos, né? Um frio desse vindo para cá, né? Frio e chuva. Eu ouvi dizer que são 10 bônus horas a mais lá no nosso lar, pode cobrar na entrada. E se participação for boa, se não dormir na palestra, é 5 a mais de gorjeta. E tem uma penalização para os que não veio, é ficar um pouquinho mais no umbral, né? Assim, para resgatar essas características aí. Vamos falar então desse tema tão complexo, tão complicado e bem pertinente a fala de que quanto mais o planeta aumenta, mais aparecem os casos de solidão. A primeira coisa para a gente já responder essa pergunta a nós mesmos, cada um aí. Vocês sabem a diferença entre sozinho e solitário? Não? A gente precisa, antes... A gente não está aqui para evoluir? Faz assim, quem concorda. Se a gente está aqui para evoluir, a gente precisa definir muito bem para a gente o que a gente está procurando. O que é que a gente quer evoluir? Daí eu tenho uma coisa que eu tenho que admitir para mim mesmo. Eu tenho problema. Se eu não admitir que eu tenho problema, eu não vou mudar nada. A partir do momento que eu admito, não precisa sair colocando no jornal, né, na rádio, mas a partir do momento que eu admito para mim mesmo que eu tenho um problema, aí eu posso trabalhar a respeito. Quando eu digo para o meu sistema todo, né, meu organismo, meu cérebro, meu coração, esse caso não tem solução, ele simplesmente não vai atuar naquele caso. É uma coisa biológica. Não é um problema, não vou gastar meu tempo para resolver. A partir do momento que eu defino, eu me cobro. A minha consciência me cobra uma corrigenda, uma modificação no meu comportamento. Então, o que é o planeta Terra? Um planeta de provas e expiações. A gente ouviu bastante. O Luiz Guimarães, eu de vez em quando falo isso aqui porque é importante. Ele fala que é um planeta de gente tranqueira. Eu sou uma pessoa mais educadinha, né, mais calmo. Eu falo que aqui é um planeta de espíritos rebeldes à lei de Deus. Olha que palavra bonitinha. Eu sou rebelde. Com causa ou sem causa, eu sou rebelde. Né? E aí, a primeira definição, sozinho ou solitário. Para a gente definir, sozinho é uma condição física. Eu posso estar na minha casa sozinho e estar completamente tranquilo, sereno, sem estar solitário. E aí eu já respondo, o que é solitário? É um estado emocional. Se for um estado físico, dependendo de onde estou, o problema está resolvido. Certo? Se for um estado emocional, para onde eu vou, o problema vai. Então eu posso estar dentro de um estádio de futebol me sentindo solitário. Então a gente já definiu aqui que o pior é o solitário. Às vezes sozinho é bom. Eu não aguento, de vez em quando, minha mulher de vez em quando fala, vai embora, vai fazer alguma coisa que preste, né? Suma na minha frente. Eu não aguento, imagina ela, coitada. De vez em quando, um estado de solidão é importante para a gente refletir, para a gente compreender como que a gente está, colocar a casa em ordem. A tristeza, por exemplo, é um auxiliar muito grande para que a gente possa mergulhar para dentro de nós mesmos. E um aspecto, né, por ser um planeta de provas e expiações, a gente tem problema de monte para resolver. E a maioria dos problemas que nós temos são problemas emocionais. Por quê? Eu nasço com a bênção do esquecimento. Todo mundo conhece isso, certo? Faz assim, quem conhece. Mas o detalhe é,
Quando eu encarno, tudo aquilo que está mal resolvido em todas as encarnações que eu já tive, está comigo. Certo? Emocionalmente, o que eu não resolvi, está comigo. Porque eu sou um espírito milenar. O meu emocional não desaparece quando eu morro, né, desencarno e reaparece numa nova reencarnação. Eu vou e volto com ele. Então eu preciso trabalhar exatamente o quê? Esse relacionamento, eu com eu comigo, eu sozinho, né? Eu e o espírito, o único espírito que eu tenho uma atuação sobre ele, meu espírito de porco. Meu espírito de porco, eu posso trabalhar com ele para tentar melhorar os aspectos que precisam ser melhorados. E aí, a gente vai falar assim, legal, solidão, então, da questão solitária e não sozinho, então solidão é um estado emocional, né? Ela vem de uma ausência em especial. De quem vocês imaginam? A gente pode pensar que a ausência que a gente está sentindo é quem é mais romântico, alma gêmea, né? A gente define, eu estou buscando a tampa da minha panela, no interior a gente fala assim, né? Buscando aí algo para me completar, algo para ter uma completude melhor. E eu sinto dizer, eu vou partir o coração de vocês nesse instante. Não existe essa questão de alma gêmea. Existe uma pessoa em pedaços, ou uma pessoa faltando pedaços. Então, quando eu defino, tem uma ausência e a ausência que importa é a ausência de mim. Eu estou sentindo falta de mim. Por quê? Porque conforme eu vou lidando com as coisas, geralmente, eu gosto das coisas boas. Quando a gente vai pensar em encarnação, a gente acha que a gente foi rei, rainha, o que mais de bom? Um monte de coisa boa, né? Súdito para tudo quanto é lado, porque a gente gostaria muito de ser servido, né? E todo mundo, você vai fazer uma leitura, vai numa cigana, ela vai ler e fala, você foi um rei. Ela vai falar o que você quer ouvir, se ela fala para você foi um faxineiro, uma pessoa mais simples, você foi isso, foi aquilo. Aí você vai falar, mas eu não quero, eu já trabalho tanto aqui, vou trabalhar em outras também, já trabalhei, vou trabalhar de novo, assim, uma coisa de louco. Quero ganhar um pouquinho, uma coisa diferente também. Então a gente precisa compreender que a gente vai passar, e eu uso o termo avatar, que é um termo japonês, um termo oriental, que são encarnações diferentes de um mesmo espírito. Essa é a definição de avatar. Encarnações diferentes, ou uma imagem, uma personificação de um espírito. Então, eu tive muitos avatares e terei muitos tantos outros durante as minhas encarnações. Características desses avatares eu trago comigo, como eu mencionei, as questões emocionais principalmente, coisas que estão aí, de uma certa forma, mais mal resolvidas do que outras. E outra coisa que parte o coração da gente, quando a gente acaba se mergulhando e percebendo se eu acho que eu estou sofrendo agora, eu não estou lidando com nenhum décimo do que eu teria que estar lidando. Porque Jesus nos disse que o nosso jugo seria leve. E para cumprir essa promessa, no planejamento reencarnatório, eu só lido com aquilo que eu estou preparado para lidar. Aquilo que eu ainda não estou preparado não eclodiu ainda, não veio de dentro para fora dizendo para mim, trabalha com isso agora. Portanto, quando nós fazemos uma investigação interna, e geralmente é muito doloroso, muito dolorido, por quê? Porque a gente reconhece em nós algo que a gente não queria reconhecer. Sujeira que a gente queria ter colocado para baixo do tapete. Então, o que acontece? É mergulhar e a gente vai achar coisa para melhorar. Vai. A gente é extremamente crítico, a gente dá muita ênfase para o lado negativo. Então, o que eu proponho para vocês, né, até para a gente já começar a falar, amarrar as coisas com problema e resolução, é buscar acolher esse nosso lado B, esse nosso lado abandonado que eu estou rejeitando. Uma coisa que eu falo muito quando eu era católico eu tinha medo do inferno. Vocês também? Faz assim, quem tinha.
Ou quem tem ainda está tudo bem. Não vou perguntar quem tem, né? Aí tinha medo do demônio também, não tinha? Mas tinha, a gente tinha, né? Hoje a gente tem medo como espírita, a gente não resolveu os medos. A gente tem medo do umbral e a gente tem medo de obsessor. E aí a gente descobriu que não é um demônio só, são vários. O obsessor tem um monte. Piorou o negócio, né? Então eu não posso ter medo, eu não posso ter medo dele. Eu tenho que lidar com ele como um irmãozinho inferior que está tentando invadir o meu livre-arbítrio. E o espírito bom não invade o livre-arbítrio. O espírito inferior invade o tempo inteiro. Ele quer invadir. E ele só consegue quando a gente deixa por alguma brecha que fica. E essas brechas estão nas dores da alma. O Hamed tem um livro chamado Dores da Alma. Quem quer se aprofundar vai nele. Onde ele descreve uma série de características. Solidão é uma dor da alma. É uma dor do espírito milenar reencarnante, que está dentro dele, que ele levou e voltou com ela. Porque enquanto você não resolver, enquanto você não atualizar, e a palavra atualizar, a psicologia usa, já ouviram falar de ressignificar? A palavra atualizar é isso. É o dar um novo sentido, é o dar um sentido mais atual, de acordo com o meu contexto de vida, de acordo com as minhas características de hoje, sobre coisas que eventualmente eu guardei lá atrás, num contexto completamente diferente. Quando eu era infanto juvenil, eu tinha 4 a 6 anos, que é normalmente a idade que a coisa mais acumula, é problema do pai, da mãe, problema mal resolvido, né? Se a gente for lidar com um psicólogo freudiano, ele vai culpar a mãe de tudo. Coitadinha da mãe. Ela vai para o inferno direto. Porque ele não vai atrás da alma milenar, ele para na encarnação, né? No nascimento. Ele vai até o útero, ele se permite ir até o útero. Quando a gente fala de junguiano, não, aí a gente está falando do espírito milenar. Aí a gente está falando também de poder explorar aspectos que eu não entendo. Mas eu preciso compreender que existe uma coordenação, nós não somos filhos de aleatório, filhos de chocadeira. A gente tem um pai amoroso, um pai que é compassivo, um pai que quer que a gente se dê bem, quer que a gente cresça. Ele não deseja o nosso mal. Então a gente precisa agora atualizar a nossa relação como espírito milenar, a nossa relação com Deus. Quando eu andava pelado lá na savana, ou quando eu era das cavernas, o que era Deus para mim? Alguém arrisca dizer? Vento, sol, qualquer evento de natureza, chuva, qualquer coisa que eu não compreendia, que não cabia no meu raciocínio, eu colocava como algo maior que eu, então a divindade era aquilo. E aí, como eu vou evoluindo como ser humano, o progresso vai chegando, a minha definição de Deus, se ela está equivocada, e ela está, por quê? Porque ela está sendo feita pelo meu intelecto, e o meu intelecto é o intelecto de um espírito imperfeito. Por consequência, a minha definição sobre Deus é jogral, imperfeita, não é? E o que acontece? Essa definição invariavelmente vai estar errada. E quando eu percebo que essa definição de Deus está errada, eu me afasto dele. Aí eu vou lidando com a dor até que eu busque novamente. E aí eu vou numa igreja evangélica e Deus vira lá, me apresenta um Deus que ele castiga e não sei o que e tal. Aí eu venho na casa espírita, não, o Deus da casa espírita, que by the way é o mesmo, né, do evangélico, é um Deus, não o Deus do Velho Testamento, mas do Novo, é o Deus que Jesus definiu para nós como sendo um pai compassivo, amoroso. A minha relação deveria ser de amor incondicional, porque a relação dele comigo é de amor incondicional. Ele me ama, não importa as besteiras que eu faço. Por quê? Porque ele sabe a minha condição espiritual, a minha condição de caráter. Ele sabe o que eu posso entregar e o que eu não posso. Então ele não cobra de mim algo que ele sabe que eu não estou ainda capaz de dar. Vocês estão me compreendendo? Perdi alguém no meio do caminho? Faz assim se vocês estão compreendendo. Isso. Então, na verdade, é assim. Essa relação conosco é uma relação que tem tudo para ser uma relação perturbada.
Agora estou chamando vocês de perturbado. Não é isso. Continua sendo rebelde. Pela definição de Santo Agostinho no Evangelho, segundo o Espiritismo, a terra é um exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Uma definição bonita, eu gosto, peguei para mim essa definição. Então não tem nada a ver de ruim, simplesmente a gente ainda não está no estágio que a gente mereça estar em outro lugar que não a terra. Ela é um local de pessoas que ainda não se comprazem mais com o mal, mas ainda tem o mal como opção. Num planeta de regeneração, a gente não tem o mal como opção. A gente ainda erra. Vocês sabiam disso? A gente ainda erra. Aquele que está em regeneração, ele não está curado. Ele tem consciência da culpa que ele tem que resolver com ele mesmo, mas ele ainda não está completamente curado. Por quê? Porque ele não é perfeito. Então, não adianta falar, não vejo a hora da Terra chegar à regeneração. Você vai continuar, aliás, você já está num planeta de regeneração, que a Terra está fazendo essa migração. Quem não merece a Terra está indo embora. E quem merece está aqui. E vai continuar por aqui, porque aqui vai ser um planeta de regeneração. Vamos lá. Quais são os sentimentos que podem provocar essa sensação de estar solitário, ou sensação de solidão? A carência afetiva, saudade. Saudade de pessoas que não estão mais fisicamente conosco, longe dos olhos, mas a gente precisa lembrar que elas estão sempre perto do coração. Elas estão longe dos olhos, mas a gente sabe, vindo na casa espírita, que elas não desapareceram. Elas não estão mais ao contato de um abraço físico, mas a gente pode ainda continuar tendo esse contato no plano espiritual. Quando, Sérgio? Toda vez que eu durmo. Eu vou orar para que, oração 38 e 39 do Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo lá de oração, ela mostra para nós como que a gente tem que fazer uma boa oração para dormir. Basicamente, a gente pede para os nossos espíritos protetores que cuidem da gente durante o sono, que nos levem para lugares bons, que não deixem a gente vagando por aí a esmo, que a gente possa fazer alguma coisa útil e que também a gente possa ter a lembrança viva desses bons encontros ao acordar. Eu não vou ter a memória, porque o meu espírito está lá, mas o meu corpo físico não está. Então, a memória física desse contato eu não vou ter. Mas eu vou ter aqui a memória emocional desse contato. Por isso que às vezes a gente vai dormir tão angustiado e às vezes a gente acorda melhor. Né? Com sentido de leveza, com alguma coisa, parece que eu recebi alguma visita importante. Sim, né? A gente recebe muito carinho, porque os bons espíritos eles não querem nos castigar. Eles estão o tempo inteiro tentando facilitar a nossa jornada, e eles precisam que o nosso livre-arbítrio seja aberto, que nós desejemos. A oração 38 explica, e a 39 é a oração curtinha. 2 frasezinhas, onde eu vou dizer para ele, abro o meu livre-arbítrio para você, me leve para um lugar legal, cuida de mim durante o sono, por aí vai. Para a gente não ir para gandaia, boate, essas coisas, né? Tem também no plano espiritual, né? Não, tem aqui, né? E a gente pode querer ficar por aqui zanzando ao invés de buscar novos ares aí. Outro aspecto, às vezes a gente se sente deslocado do mundo. Você pode ter já pensado, não faça assim, você vai denunciar, né? Você pode já ter pensado, eu não sou desse planeta, esse planeta não me merece, ou eu nasci no lugar errado. Eu não compreendo esse mundo. As pessoas se traem, as pessoas enganam, as pessoas um monte de coisa, e a gente se decepciona com o comportamento humano. E aí a gente tem essa sensação de estar deslocado, como se não fosse o nosso lar. Outro aspecto importante. Nos idos de 1900, quantas pessoas a gente era no planeta? Para a gente começar a ir para o histórico, para a história. Bem menos que 1 bilhão. Muito menos. Né? Quanta gente é agora? 8 bilhões. De onde esse povo todo está vindo? De outras dimensões, de outros planos, de outros planetas.
Faz assim? Concorda? Concorda? De outros planetas? Então a gente é ET? ET é extraterrestre? Está fora da Terra, veio para cá? Vem para o plano espiritual e depois de um tempo começa a reencarnar na Terra. Por quê? Porque a Terra é esse planeta onde a gente está recebendo a oportunidade, junto com pessoas que estão um pouquinho melhores que a gente, de se reciclar, de conviver com pessoas um pouco melhores e também conviver com pessoas não piores, né? Não tão piores assim, mas um pouquinho piores. E se você não está vendo ninguém pior perto de você, cuidado, pode ser você, né? E como diz o pastor lá, o Cláudio Duarte, assim, normalmente o bonzinho, que é viúvo, tem que tomar cuidado, porque normalmente é o malzinho que fica, o bonzinho morre, né? Então a gente tem que sempre pensar como que a gente está sendo para o mundo, não como o mundo está sendo para nós. Porque aonde eu tenho plano de atuação, como eu estou recebendo a influência que o mundo me passa, como eu estou lidando com aquilo que o mundo está me passando. Eu não tenho controle sobre a ação das outras pessoas. Eu tenho controle da minha reação em cima das ações das pessoas. Vocês concordam comigo? Vocês já aprenderam, né? É só fazer assim. Quem não concorda fica quietinho, não tem problema. Mas é só para a gente compreender, assim, não é que a culpa é nossa, é que a solução parte dentro de nós. Todo mundo já ouviu falar a palavra empoderamento? Só precisa de empoderamento quem se diminuiu diante do mundo, se diminuiu diante das outras pessoas, se diminuiu diante de si mesmo. Não tem uma boa relação com as pessoas, com Deus, nem consigo mesmo. E aí a coisa começa a complicar nessas relações. Então, estar deslocado no mundo, poxa, é um fato que a gente eventualmente não estava aqui na Terra, pode ser. Outra coisa que a gente já sabe, nas dimensões que compreendem o complexo Terra, que algumas literaturas falam de 7 camadas, né? Sendo que 3 delas estão no umbral e uma delas é na crosta, abaixo da crosta, né? Gente esparramada por essas 7 dimensões do planeta, por volta aí para cada um encarnado tem 5, 6 lá. Olha quanta gente que está esperando uma chance. Então, às vezes a pessoa fala, não pedi para nascer, eu pedi sim, você está numa fila grande. Para cada um encarnado aqui, tem 5 ou 6 que poderiam estar no nosso lugar e não estão. É um presente divino estar aqui. Porque aonde eu evoluo, é aqui. No contato com gente que vai me desafiar. É muito gostoso quando a gente fica sozinho num lugar, não é? Vai para a natureza, fica sozinho, sem ninguém. É uma delícia. A não ser que você tenha problema com você mesmo, aí você fica brigando com você mesmo. Mas caso contrário, é legal. Ninguém não contraria. Ah, eu quero tomar café, eu vou lá e tomo. Ah, eu quero ficar dormindo, eu vou lá e fico. Está tudo certo. Eu sou o soberano da minha própria vida. Não tenho que agradar ninguém. Não tenho que fazer nada que eu não quero. Aí que beleza. Só que isso não traz evolução. Por quê? Porque eu não estou interagindo. E ao não interagir, eu não testo o meu lado, o meu lado sombra, como Jung define, o meu lado B. Eu não testo ele. Não tem ninguém me contrariando. Eu não mostro as minhas garras. Se tem alguém me contrariando, eu mostro as minhas garras. Por isso que eu me assusto às vezes diante das reações. E o que eu faço naturalmente é projetar no outro. Ah, mas eu agi assim porque ele falou tal coisa que eu não gostei. E o ponto é, a gente precisa, como ser integral, recolher o nosso lado sombra, o lado em nós que nós não gostamos. Parar de projetar no outro uma coisa que eu tenho que lidar. Pode ser que o outro fez algo muito grave comigo, aí é problema dele, ele vai ter que resolver com a própria consciência e muitas encarnações para resolver esse probleminha que ele causou para ele. O que ele fez para mim, eu vou receber muito amparo, muito amparo. Tem muita gente que me ama, que ama cada um de vocês, e só está esperando você notar que ela está ali do teu lado, te amparando. E, aliás, ela está, muitas vezes, fazendo isso para você, mas a gente, no santo de casa, não faz milagre. A gente não tem esse ditado popular?
A gente não valoriza quem está ali com a gente, não deixando a gente se perder. Por quê? Mas não é que a gente é ingrato. É igual o jovem quando sai de casa e ele começa a ter contato com escola, com outros grupos. O amor da família é um amor incondicional, ele não precisa lutar para ter. Mas lá fora o bicho é punk, né? O bicho pega. Então, ao invés de ele priorizar a relação com a família, ele prioriza a relação com o outro, porque senão o outro não vai gostar dele. Imagina se o outro não gostar de mim na escola, minha vida vai ser um inferno. Dá para entender? Não dá? Então a gente opta por mostrar, às vezes, o nosso pior dentro de casa e não fora de casa. Por quê? Porque fora de casa as pessoas vão pensar mal de mim. E a minha casa, realmente, é meu corpo. Ela é a morada do Espírito milenar. Então eu preciso, enquanto eu tiver tempo para essa reflexão, primeiro, não desvia. Descobriu algo em você que não é tão legal, não importa de quem é a culpa, vamos mudar isso? Eu vou começar a me observar, você é um observador de mim mesmo. Lembra de Sócrates, conhece-te a ti mesmo? Você é um observador de mim mesmo, é a melhor maneira de me conhecer. E eu, como observador de mim mesmo, eu tenho uma vantagem que outras pessoas não têm. Eu me enxergo de dentro. O outro só me enxerga de fora. Eu me enxergo de dentro. Eu me enxergo através das minhas reações emocionais, não precisa ser uma reação física. Eu me enxergo. Sabe aquela pessoa que às vezes você tem vontade de dar uma voadora, mas a idade não permite a voadora, você dá uma voadora mental? Já deu voadora mental? Faz assim. Né? Eu já dei muitas. Só hoje eu dei 2. É normal, né? É normal. A gente vai controlando o nosso espírito, assim, domando ele, a gente vai percebendo e a gente vai lapidando. Eu não preciso contar para ninguém, não preciso pôr no jornal o que está acontecendo, é eu comigo mesmo. Vou trabalhando esses aspectos em mim. Mas para trabalhá-los, eu preciso detectá-los, preciso ser um observador de mim mesmo. Se eu me conheço muito bem, porque eu posso me observar do lado de dentro, com o outro não é a mesma coisa? Se é, vocês concordam? Faz assim. Isso, a maioria está concordando, tá bom. O outro também é observador dele mesmo, certo? O outro também só mostra no exterior aquilo que ele quer. Vocês concordam? Então por que eu fico bravo porque o outro está indo para a lancha, para viagem no Facebook, no Instagram? O fundo do poço não é bonito, ninguém posta foto do fundo do poço. É ruim. É uma sensação muito ruim. Eu não vou, eu quero postar porque eu quero causar inveja, eu vou postar coisa boa. Não é? Agora com tela verde fica mais fácil ainda. Você joga um fundo bonito, cada dia você pode estar num lugar diferente. Só curtindo a vida doidado, né? Falei que nem um velho mesmo, curtindo a vida doidado é um negócio de 70, né? Então, na verdade, gente, a gente tem que começar a trabalhar e desenvolver essa relação mais íntima conosco. Para mim, eu posso admitir algumas coisas que ainda não estão perfeitas. Eu não posso partir meu coração toda vez que eu detecto em mim alguém que não é quem eu gostaria de ser. É uma frase pesada, não é? Não posso partir meu coração. Eu não posso me melindrar comigo mesmo. Eu não posso também tacar o dedo na minha cara e dizer, você não presta, você é isso e aquilo, porque eu tenho que desenvolver uma relação de harmonia. Quem é a única pessoa que vai estar comigo pelo resto da eternidade? Quem é? Você? Com você, não comigo, né? Eu comigo. Essa relação é duradoura, infinita. Então, qual é a única pessoa? É uma coisa meio óbvia. Qual que é a única pessoa que tem que ter um bom relacionamento? Comigo. Olha que coisa boa. Aceitando coisas boas. Reconhecendo coisas boas. Reconhecendo e aceitando coisas que ainda não estão boas.
Quem eu estou procurando? A tampa da minha panela sou eu. A falta é de mim. Quando eu sinto falta de mim, eu sinto o vazio. O amor da minha vida é quem? Sou eu. O amor da minha vida sou eu. Tem uma música que fala isso, né? O amor da minha vida sou eu. Tem que ser assim. E eu desenvolvo uma relação de harmonia comigo, e aí eu vou caminhar, porque eu estou comigo 24 horas por dia, gente. Vocês imaginam um negócio desse? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não tenho folga de mim. Olha que coisa doida, né? Eu preciso desenvolver uma relação de harmonia comigo. Senão esse vazio não vai acabar, ele só vai aumentar cada vez mais. Então, ao desenvolver essa relação de harmonia, de amor comigo mesmo, eu passo a também dar para mim mesmo o que eu tenho capacidade de dar para as outras pessoas, que é compaixão, que é entendimento, que é compreensão, que é um pouco de paciência, que é um pouco de tolerância. A gente precisa aprender a desenvolver essa relação, porque, como eu falei, é uma relação duradoura. Você não vai se livrar de você mesmo. E muitos espíritos, por exemplo, suicidas, eles estão tentando se anular, se aniquilar. Se a gente... Ícaro Redimido é um livro que conta a história de Santos Dumont, que cometeu suicídio, pelo que a gente sabe. Tem a história dele no plano espiritual, que ele chegou a virar um ovoide. Ícaro Redimido, é um livro grosso, mas muito bonito de se ler. Bem legal, com muito conhecimento. Então, assim, o que é o suicídio? É alguém que está tentando desaparecer, se aniquilar. Por isso que o Espiritismo esclarece para ele que ele não desaparece, ele não morre. E o ovoide é o quê? É um espírito suicida que está tentando se destruir como espírito, não como espírito encarnado, mas como espírito desencarnado. E aí ele destrói, através de um pensamento monoideísta, recursivo dentro dele mesmo, ele destrói a própria forma. Por quê? Porque o perispírito é modificado através da força do pensamento e da vontade. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje, olha. Casa espírita também é conhecimento, né? Então, na verdade, assim, a gente precisa... Mateus 5, versículo 25. Vai guardar, vocês vão sair com esse versículo na cabeça. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O que é esse versículo? Quando a gente lê, a gente fala, eu preciso perdoar meu pai, minha mãe, os bichos, as pessoas que traem, que maltrata, que judia. Não é tão difícil perdoar esse povo todo, né? Esse versículo começa comigo. Se eu sou meu adversário, eu estou vivendo aspectos de solidão, porque estar comigo não é agradável para mim, então eu tento fugir de mim mesmo, e aí o estado de solidão vai se instalar. Eu desenvolvo eventualmente o estado de autorrejeição. A autorrejeição traz autossabotagem, que é o que nós dentro da Casa Espírita chamamos de autoobsessão. Pegaram? Pegaram a... Então é isso que eu falei para vocês que eu ia falar, vocês iam ficar bravos comigo. O concilia-te depressa com o teu adversário desenvolva uma relação de amor e harmonia com você mesmo. Enquanto você está encarnado, porque encarnado você tem as outras pessoas para te acolher, para te abraçar. Quando você desencarna com essa sensação, você fica muito tempo, eventualmente, sem enxergar os espíritos que estão à sua volta, que estão tentando te ajudar. Por quê? Porque você está numa frequência diferente da deles. E quando você tem uma noçãozinha de arrependimento, lembra o que aconteceu com o André Luiz? Ficou um tempinho lá no umbral, mais denso. Depois que ele foi no umbral mais leve, numa colônia espiritual. 8 anos, gente, ou é 12? É 8, né? 8 anos. Até ele desenvolver uma pontinha do não estou aguentando mais. A minha teimosia está doendo tanto, e eu preciso mudar isso. Aí vem lá e os espíritos se fazem presentes. Por quê? Naquele momento ele abriu o
livre-arbítrio. Então observa ao lado, tem muita gente que foi colocada junto contigo, se não é no lar, é no trabalho, é à sua volta. Sabe aquela amiga, aquele amigo que você, quando encontra com ele, parece que o tempo ou passa depressa demais, porque está tão gostoso, você queria que ficasse mais tempo, e aí você promete, não, a gente precisa se ver mais, e a gente nunca mais se vê, né? Fica vendo uma vez por ano que a gente promete e não faz, né? Mas isso são relações que a gente traz de outros orbes, de outras encarnações, de antigos avatares. Então, assim, se completa trazendo para você aquilo que você rejeita, que é o lado sombra que Jung define, todo lado rejeitado está na sombra. Não necessariamente é negativo aquilo. É algo que você está rejeitando. Só isso. Obrigado. Era esse o recado que eu tinha. Eu gosto de ser amado. Não me odeie. Eu gosto de ser amado, tá? Beijo para vocês. Até a próxima.